agora passando para o horário das nossas palestras, onde hoje nós estamos tendo a palestra intitulada Funções da Consciência, e o expositor e o nosso companheiro Manuel Portazo Filho, que é membro do Solidarity Spirit Society. Então, vamos passar a palavra. A doce paz do nosso Divino Mestre continue envolvendo a todos nós, este ambiente, que nós possamos prosseguir nesse nível de reflexão e estudo, tá? Que certamente nos traz muito conhecimento sobre nós mesmos. Essa é uma das maiores virtudes da doutrina espírita, do conhecimento espírita, é que ele se converte em autoconhecimento. Quando nós estamos estudando essas questões no Livro dos Espíritos, tá? Nós não estamos falando de outros ou de coisas ideais, não, é a realidade, é o que acontece conosco. Nós todos estamos envolvidos nessas questões, né? Então, é importante que nós aproveitemos esses estudos para fazer essa reflexão, porque isso vai trazer muito benefício para nós. Quando menos, né, a capacidade de nós começarmos a trabalhar um pouquinho mais o nosso interior, os nossos conteúdos, né? Todos nós percebemos quais são muitos dos nossos conteúdos. Não tudo. Não é possível, né, que nós tenhamos consciência, digamos assim, de tudo que faz parte da nossa individualidade. Tudo que nós agregamos, tudo que nós somamos, tudo que já aprendemos num tempo inimaginável para nós, para chegarmos até aqui, para sermos quem somos hoje, para estarmos nesta condição. Mas há muito, muito dentro de nós, de todos nós, porque todos passamos pelas mesmas fases, no mesmo processo para chegar aqui. O que fez a diferença, o que nos torna hoje seres diferentes uns dos outros, foram as escolhas que nós passamos a fazer a partir do momento em que adquirimos a consciência de nós mesmos, o livre-arbítrio, né? Direcionamos melhor a nossa vontade, melhor ou pior, né? Enfim, demos uma direção à vontade, ou seja, deixamos de agir tão instintivamente para agir mais segundo a nossa própria percepção da realidade, os nossos desejos, nossos caprichos, né? E tudo isso trouxe junto conosco o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Então, há muito conteúdo em nós que, mesmo que nós fizéssemos uma regressão, digamos assim, na memória, nós não alcançaríamos. Muitas coisas não estão ao nosso alcance, porque são conteúdos que já, digamos, se fundiram à nossa individualidade, pelo tempo, né, e pela própria natureza desses conteúdos. E é isso que faz de nós a pessoa, o indivíduo que nós somos, cada qual de nós, né? Então, falar desses conteúdos e falando de funções da consciência é de fato uma grande responsabilidade, ainda mais aqui no meio em que se estuda isso todas as semanas, né? E principalmente para quem não é da área, profissionalmente falando. Mas nós temos que aceitar os desafios, né? Estamos no mundo para crescer, para progredir, e temos que correr riscos.
embora seja um risco calculado. Não é aquele risco assim que eu não sei o que vai acontecer. Eu sei porque nós estudamos para chegar a falar de alguma coisa, ou refletimos. Né? No passado até chegamos a fazer um curso breve de psicanálise, um assunto que sempre nos deu muito prazer, né? Conhecer o interior, conhecermos a nós mesmos, embora que naquele nível era, digamos assim, era apenas um elemento cultural, né? Quero conhecer, mas nem por isso trabalhei isso para ser diferente hoje. Né? Passamos a trabalhar principalmente a partir do nosso ingresso na doutrina espírita. Tudo muda, porque o que nós estudamos antes nem sempre fazia muito sentido, né, para nós, de acordo com a nossa percepção da realidade. Mas o Espiritismo, notem bem, é o que vem dar verdadeiro sentido à vida. Esse sim, esse veio ao mundo através do Espírito da Verdade para dar sentido à vida. Então é a partir daí, principalmente, que nós começamos a trabalhar de forma diferente. Não quer dizer que vamos nos santificar a partir daí. Não quer dizer que vamos nos purificar ou que vamos conseguir mudar tudo em nós. Às vezes a mudança é muito pequena, até de uma certa forma imperceptível, mas ao menos nós adquirimos um nível de consciência diferente sobre nós mesmos. Esse é o primeiro passo, tomar consciência de si mesmo e fazer o esforço para melhorar, para mudar aquilo que esteja ao nosso alcance. Muita coisa está ao nosso alcance, nós é que muitas vezes não pensamos que não estão. Achamos que é muito, é demais para nós, não é? E como espíritas, nós dizemos, na próxima encarnação eu melhoro isso, eu vou trabalhar mais isso. Já foi dito aqui agora há pouco, não vamos deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Isso é importante. Grandes personagens da história, nesse campo da psicologia, do psiquismo humano, grandes homens, a partir do século XIX principalmente, vieram empreendendo estudos para aprofundar o conhecimento do homem acerca de si mesmo, do seu interior, do psiquismo, da alma propriamente, porque psique em grego é alma. Portanto, estudar o psiquismo é estudar a alma, é estudar o espírito que nós somos, a mente. A mente é o espírito, é o que eu penso, é o que eu faço, a partir desse pensar, das minhas reflexões, da minha vontade principalmente. Então, a partir principalmente de Sigmund Freud, começou a haver um aprofundamento desse estudo. E cada pensador, cada cientista, como Freud, como Jung e outros tantos, abordaram um determinado nível do psiquismo, da alma, mas nenhum deles propriamente viu a alma como nós conseguimos ver, como o espírito que somos. Isso faz diferença. Ainda assim, desses grandes expoentes, vamos dizer assim, do psiquismo humano, eu, nos meus estudos, escolhi ou tornei minha preferência Carl Gustav Jung. Extraordinário. Além de um grande pensador, um grande cientista, um grande médium extraordinário, que refletiu isso
numa obra autobiográfica chamada Memória, Sonhos e Reflexões, onde ele conta coisas notáveis que aconteceram com ele como médium, notáveis, um livro que vale a pena ler. Então, nós vamos vendo que esses pensadores, ao se deparar com o conteúdo, né, da consciência, foram percebendo que haviam níveis diferenciados nesses conteúdos, coisas que poderiam obedecer a uma certa classificação, conquanto todas as classificações que possamos fazer sejam sempre relativas, né? Porque nós não sabemos tudo, nós não temos o domínio de todas as coisas. Aliás, como bem disseram os Espíritos, no livro dos Espíritos, na questão 17, não é dado ao homem conhecer todas as coisas na Terra. Por mais que eu aprofunde meu conhecimento, por mais culto que eu seja, não vou atingir todo o conhecimento existente, possível a mim mesmo, a qualquer de nós. E completando isso, na questão 898, eles disseram que o Espírito Perfeito é aquele que conhece todas as coisas. Se eu, para chegar à perfeição, que é o destino de todos nós, preciso conhecer todas as coisas, e se nem todo conhecimento me está acessível neste mundo, né, então haverão outros níveis, outros estágios no meu progresso, na minha evolução, pelos quais terei que passar. É da lei. Freud observou, ele tem uma formação médica, né, começa conhecendo o corpo humano para depois mergulhar no psiquismo. E estudando a própria história humana, a história do pensamento humano, ele observou que a ideia do inconsciente não era nova, coisa que o homem já havia, de alguma sorte, tratado. E ele começa a refletir sobre isso e vai encontrar no inconsciente, né, os níveis mais profundos daquilo que nós sabemos, daquilo que faz parte da nossa individualidade. Inclusive, o consciente é uma exteriorização do inconsciente, de parte do inconsciente. E ele, então, ele não denomina, inclusive, o subconsciente, que é uma expressão muito comum, né? Não dá a ele esse nome, mas chama o pré-consciente. No final das contas, seria praticamente a mesma coisa, né? Porque outros autores vão tratar dessa terminologia de uma forma mais ou menos indiferente, né? Mas o Freud, então, vai aprofundar esse conhecimento através da sua, vamos dizer assim, do seu próprio laboratório, né, de pesquisa, de trabalho, nos casos que ele vai tratar, ele vai começar a perceber, né, muitas coisas que, digamos assim, no nosso nível comum de análise e percepção, nós não chegamos a abordar. Isso por quê? Porque o que foi estudado aqui há pouco mostra para nós que há em nós uma certa reserva moral. Há coisas que de fato nós não revelamos, mas que pensamos. Então, nós achamos que não estamos exteriorizando isso, no final das contas, por pensar, nós estamos, na verdade, nos desnudando, nos mostrando por dentro, ao menos para os espíritos, né, em níveis diferentes. E aí o Freud, então, vai chegar à conclusão de que no inconsciente há 3 níveis importantes. É uma terminologia que depois passa a ser utilizada pelos estudiosos do psiquismo, inclusive Jung vai
falar do id, do ego, do superego. E é interessante porque depois isso vai aparecer na própria literatura espírita, na obra de André Luiz, No Mundo Maior, quando ele trata do psiquismo como um castelo de 3 andares. E ele vai usar a terminologia do Freud apenas usando subconsciente e não pré-consciente. Né? Nós teríamos 3 níveis: o consciente, o subconsciente e o superconsciente. Então, em cada um desses níveis está alojado um determinado conteúdo. Existem os conteúdos que são aqueles que nós, digamos, propriamente não teríamos acesso em termos conscientes, ou seja, como é que isso foi adquirido, como é que isso surgiu, em que momento eu adquiri. Quando nós, os próprios espíritos, no livro dos espíritos, usam este nível de análise para dizer o seguinte: quando nós nascemos, aqui, né, nós encarnamos, nascemos, há coisas que nós aprendemos nos primeiros dias de vida, que depois, mais tarde, nós vamos até utilizar, mas nós não sabemos de onde vem aquilo. Aliás, isso é muito comum durante a nossa existência, até quando nós, muitas vezes, estudamos. Quem lê muito, consegue... Tem aqueles que gravam, que memorizam detalhes, né? Localizam precisamente onde é que está aquilo que estudaram. Há outros que não, que até usam certos conceitos e nem sabem de onde vem. Não sabem de onde tiraram aquilo. Aí, quando nós começamos a reler as obras espíritas, as principais, as mais importantes, os clássicos, por exemplo, nós verificamos que muita coisa está ali, não é? Mas nós trazemos conteúdos conosco. Muitas vezes o que nós lemos é só para relembrar, é só para tornar mais vivo na nossa consciência, no nosso psiquismo, aquilo que nós já aprendemos de alguma forma. Não é? Isso até é retratado pelo grande filósofo grego Platão, numa obra chamada Menon, em que ele procura mostrar que mesmo um escravo é capaz de fazer até complexos raciocínios matemáticos sem nunca ter ido à escola. E então Platão conclui, a partir daí, que aprender é recordar. Muitas vezes pensamos que estamos aprendendo alguma coisa nova, mas aquilo vem com tanta naturalidade, nós admitimos aquele conhecimento, não é, de uma forma tão natural, que muito provavelmente nós já temos estudado isso no passado, já trazemos esse conteúdo que não estava disponível na nossa consciência. Nós não estávamos lidando com aquela matéria, com aquele tema, com aquele assunto, né? Então isso não aflorou. Mas quando eu faço uma leitura, por exemplo, né, posso trazer ao nível da consciência até experiências interessantes do passado. Leon Denis, em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, diz que muitas vezes, para nós trazermos para a atualidade experiências do passado, é preciso dinamizar o nosso psiquismo, ou seja, eu tenho que levar o meu psiquismo de volta à minha condição dinâmica do tempo em que eu aprendi, ou do tempo em que eu vivi tal ou qual experiência. E isso muitas vezes acontece quando nós repetimos a experiência aqui encarnados, não é? E as coisas acontecem de uma forma que nós não gostaríamos,
no entanto, elas não são senão repetições, elas não são senão uma revivescência de experiências semelhantes que nós vivemos antes. Então, no nosso psiquismo estão muitos registros ao qual não temos acesso, mas cujos, vamos dizer assim, cujo potencial nós utilizamos até no dia a dia. Por isso alguns filósofos costumam dizer que não existe passado nem futuro, só existe presente. O passado é o presente que já foi, e o futuro é o presente que será. É presente. Então, muitas vezes, nós aqui, no nosso dia a dia, na nossa forma de nos expressarmos na vida de relação, às vezes estamos repetindo gestos e posturas e, enfim, coisas que nós trazemos conosco, fazem parte do nosso caráter, e que nós não sabemos como adquirimos, nem onde, nem quando, mas estão lá. E então, essas lembranças, as lembranças de certas coisas mais primárias, não estão acessíveis. Nós não nos lembramos dos primeiros tempos de criança, os primeiros momentos, os primeiros dias, digamos assim. Não nos lembramos das primeiras eras do homem na Terra, como seres primitivos. Nós só vamos ter acesso real quando o homem adquire a consciência de si mesmo, o livre-arbítrio, e é nesse momento que nós acionamos a lei de causa e efeito. A partir daí ficamos sujeitos ao império dessa lei, não tem como escapar. Por isso até os pensamentos são balizados pela lei de causa e efeito, de ação e reação. É a lei moral, por excelência. E então outras coisas não são importantes, porque elas, digamos assim, elas entram na categoria de automatismos. O André Luiz, quando fala do subconsciente, ele vai falar que ali estão os hábitos adquiridos, os automatismos que nós já implantamos no nosso próprio comportamento. E assim nós vamos observando que há uma ligação entre essas instâncias, tudo, aliás, os próprios espíritos disseram aqui, na questão 540 do Livro dos Espíritos, que tudo se encadeia na natureza, até na natureza humana, tudo se encadeia, tudo está ligado de alguma sorte. Então, nós muitas vezes não pensamos, não refletimos sobre os nossos próprios pensamentos, de onde eles vêm, de onde eles vêm, porque há certos pensamentos reincidentes, que se repetem com constância, que parece que nós não temos controle sobre eles. São questões que nós certamente viemos para trabalhar nesta encarnação. Elas fazem coro com as nossas anteriores experiências, e que são coisas que nós precisamos trabalhar, precisamos educar o nosso íntimo em vários aspectos, em vários níveis. A educação é fundamental na evolução do espírito. Aliás, evolução e educação, na nossa visão, são sinônimos. O espírito que está evoluindo está se educando. O espírito que chegou à perfeição é o que atingiu o grau máximo de educação, o próprio espírito. E o que significa educar-se o espírito? Vem justamente para nos ajudar a trabalhar essa questão que será a primeira da próxima semana. Vai falar da influência e da direção que os espíritos muitas vezes assumem na nossa vida.
não só nos influenciam, muitas vezes, dissemos, são eles que nos governam, que nos dirigem, que fazem com que nós façamos o que eles querem. Por quê? Porque nós permitimos. Então, a educação é exatamente para que nós possamos ir exercendo um controle sobre nós mesmos, até chegar ao nível absoluto do controle. Na bandeira de São Paulo está escrito: não duco or duco, não sou conduzido, conduzo. Assim somos nós, ou assim seremos nós. Hoje somos conduzidos em maior ou menor grau, não é? Quem de nós pode dizer que está imune à influenciação espiritual? Se no Evangelho até Jesus foi tentado. Se Chico Xavier, né, contava a história dos espíritos que algumas vezes até chegaram a influenciar o seu trabalho, do que ele até chegou a se queixar para o Emmanuel. O Emmanuel disse: não, é para você, não é, ter consciência de que você também, você é ainda imperfeito, você ainda pode ser influenciado, portanto, para desenvolver a humildade, né? Não achar que nós estamos acima do bem e do mal. Não estamos. Então, estudando essa questão, o Jung vai, digamos assim, incrementar, ele vai enriquecer o estudo do psiquismo humano, trazendo outros conceitos extraordinários, porque foi um homem que estudou a vida inteira, desde criança. Ele diz que percebia, desde que tinha 4 anos de idade, ele percebia, não é, algumas coisas diferentes nele, e esse interesse em conhecer o ser humano. E ele então traz conceitos como os tipos psicológicos, o inconsciente coletivo, os arquétipos e tudo mais. Os tipos psicológicos, não é, deram origem a um grande livro, um verdadeiro manual sobre o comportamento humano. E ele via ali nos tipos psicológicos duas classes de pessoas, não? Os extrovertidos e os introvertidos, basicamente. Aqueles que, digamos, se comportam de modo a se expressar para o mundo exterior, se revelar para o mundo exterior, e aquele que permanece, né, voltado para dentro de si mesmo, numa postura introspectiva, né? São aqueles que são chamados tímidos, que não se socializam com muita facilidade. Então aquele indivíduo fica mais centrado no seu mundo íntimo. E daí é que vão vir, desses conceitos, do inconsciente pessoal principalmente, virão as tais funções da consciência, né? Ele vê 4 funções básicas: o pensamento, o sentimento, a sensação e a intuição. Então, essas funções que vão mostrar para nós, não é, os níveis em que nós pensamos e agimos. Pelo pensamento, eu estou tendo uma postura mais racional, não é? Estou analisando as coisas que vejo, que chegam ao meu conhecimento, para tomar decisões, para ter as minhas próprias conclusões. No sentimento, né, eu vou trabalhar mais o nível subjetivo dos meus próprios valores, os valores que cada um de nós traz em si, que são diferentes, por isso somos nós diferentes mesmo, né? Diante de uma mesma experiência, cada qual de nós é capaz de fazer uma descrição, não é, única, irrepetível, de acordo com esses conteúdos, esses valores que nós trazemos. No nível da sensação, nós estamos trabalhando com os nossos sentidos, é como eu apreendo o mundo à minha volta, né? Os meus conceitos do que é bom, do que é mal, do que é quente, do que é frio, do que é grande, do que é pequeno, enfim, através dos meus 5 sentidos, né, eu estou
captando a minha realidade existencial, estou tentando compreender isso e agir de acordo com ela. E finalmente o nível da intuição, que é o nível mais profundo, porque a intuição, muitos de nós, não é? Em muitos momentos, falamos indistintamente de intuição e inspiração. Se formos ao nível etimológico, vamos ver que são duas coisas bem distintas. A inspiração é aquilo que vem de fora, basicamente. Não é? No próprio... Então, na intuição, né, nós vamos buscar os conteúdos mais profundos, enquanto que na inspiração também há na intuição, o próprio Jung acrescenta isso, a inspiração, mas isso tudo tem a ver com os meus próprios conteúdos, aquilo que eu já trago do passado. Porque eu sou capaz de ter uma intuição de alguma coisa, um presságio, prever o resultado de uma ação, é porque eu trago comigo conhecimentos de experiências pelas quais já passei anteriormente. E isso vai refletir no modo como eu faço a leitura da realidade. Cada um tem a sua própria intuição. A inspiração, muitas vezes, como diziam os romanos, é aquilo que se faz entrar soprando. São os espíritos soprando no nosso ouvido. São essas influências de que o livro dos Espíritos trata. Então, são coisas diferentes. Intuição e inspiração são níveis diferentes de, digamos, percepção das coisas, de entendimento, de conhecimento até. Um vem lá do fundo, da alma, do mais profundo do ser, de todas as experiências pelas quais passei, e que, com as quais, com essa força, essa energia, ou seja, nós conseguimos lidar com algumas experiências do presente, porque nem sempre nós usamos a intuição. Muitas vezes mergulhamos, como dizemos, de cabeça nas experiências, não refletimos. É quando, mais das vezes, repetimos os velhos erros. Então, na intuição, nós estamos, em verdade, refletindo nós mesmos, o que somos, como nós entendemos a realidade, como nós entendemos a vida, como entendemos a morte até, pelas experiências já vividas. É interessante porque o Jung vai dizer que não existem, em primeiro lugar, não existem indivíduos que atuam com esses 4 níveis ao mesmo tempo. Cada um está, vamos dizer assim, numa tábua de valores que nós vamos utilizar de acordo com a experiência vivida, com o momento, com a situação. Da mesma forma, o introvertido e o extrovertido, ele vai dizer, não existe ninguém totalmente introvertido nem totalmente extrovertido. Nós vamos usar a introversão ou a extroversão de acordo com a nossa conveniência, de acordo com o momento. Aquela pessoa muito tímida, quieta, calada, mas quando ela se sente no elemento dela, no ambiente próprio dela, com outros indivíduos afins, quando se trata de um assunto que dá prazer, que o indivíduo gosta, ele praticamente se transforma, se mostra uma pessoa diferente. Tem aquele que em determinados momentos a pessoa diz, puxa, mas ele não é assim. Ele está bem melhor hoje, está
aberto, mais extrovertido, não é? Porque a situação facilitou aquele comportamento, mas ele não será sempre assim, não é? Então são coisas que nós vamos, de uma certa forma, trabalhando, não é? Para transformar em valores positivos, porque nem sempre ser extrovertido, não é? É totalmente bom, ou seja, aquele que expressa tudo que pensa, que fala tudo que pensa, imprudentemente, né, pode também criar situações difíceis para si mesmo, né? Efeitos, consequências, às vezes danosas até nas amizades, nas relações afetivas, né? Então por isso que muitas vezes nós guardamos uma certa reserva moral. O outro muitas vezes quer saber o que a gente pensa, né? Não estou pensando em nada. É verdade, nós não paramos de pensar, né? Mas para não entrar, né, nesse campo, para não nos expor tanto, nós dissimulamos, né? Não é nada importante, assim. De modo que nós vamos perceber dentro do Espiritismo, né, que há esses ensinamentos, esses conceitos que vêm da ciência humana, fazem sentido, porque estes homens chegaram a um nível de reflexão, né, quase que na essência da alma, né, na essência do ser. O Emmanuel, o Consolador, diz: somente à luz do Espiritismo poderão os métodos psicológicos apreender que essa zona oculta da esfera psíquica de cada um é o reservatório profundo das experiências do passado, de existências múltiplas, né? Então é isso, nós vamos acumulando experiências que se revertem em conhecimentos e podem ser úteis, né, em um dado momento da nossa vida. Há pessoas que, por exemplo, como nós dizemos, né, uma pessoa que toca violão, mas que não foi na escola, não foi no conservatório. Esse menino toca de ouvido, né? Só de ouvir ele consegue perceber as nuances das notas musicais e tudo mais. E outras coisas. Pessoas que, por exemplo, em casa não têm facilidade de mexer com eletricidade, nunca fez um curso para isso, né? Só de observar, e muitas vezes usando de um raciocínio lógico, né, consegue. Mas por quê? Porque aprenderam isso, já desenvolveram isso, vieram nesta encarnação para trabalhar outras coisas, mas trazem consigo esses conteúdos, porque nós não deixamos em lugar nenhum. O que desenvolvemos, o que conquistamos, vem conosco. É nosso próprio patrimônio, né? Nosso tesouro individual. Por isso que cada um, né, é um em si mesmo, irrepetível. Cada um tem o seu próprio tesouro, com aquilo que foi do seu próprio interesse no passado e que foi acumulando, né? Jesus dizia: não junteis tesouros na terra, junteis tesouros no céu. O que é juntar tesouro no céu? Né? É enriquecer-se espiritualmente, é desenvolver mais os valores do espírito, porque nessas idas e vindas, né, nós vimos cada vez melhor. A cada encarnação nós estamos melhores. Por mais que nós vejamos o mal ainda presente na humanidade, em determinadas áreas, não é, mais do que em outras, em diferentes níveis. Se uns praticam a guerra em massa, outros praticam a corrupção, e assim, né, níveis diferentes, mas são coisas que caracterizam ainda a imperfeição, a inferioridade do espírito, que somos nós. Em Triunfo Pessoal, Joana de Ângeles diz que a conquista da consciência é um parto muito dolorido do inconsciente. Falamos isso quando falávamos de Freud, não é? Ele retira
o nível consciente do inconsciente, porque isso é que era conhecido anteriormente. Se nós olharmos, fizermos uma analogia do nosso psiquismo, não é, com alguma coisa, digamos, conhecida de todos nós, por exemplo, um iceberg. O que é um iceberg? Uma grande montanha de gelo flutuando no mar, em que 10% está à superfície, à vista, e 90% embaixo d'água. Isso aqui, esse estudo, a questão do inconsciente principalmente, né, nos faz reportar ao iceberg. Ou seja, o que é que diz a ciência humana? Mais ou menos 10% da nossa capacidade cerebral está desenvolvida. São os 10% do iceberg que estão à vista. Os outros 90% estão imersos em nós mesmos. São os nossos conteúdos, todos. Né? Alguns nós não queremos mexer, de fato. Né? Mas eles estão lá e atuantes, muitos deles. Então, sim, o nosso inconsciente continua detendo expressiva parte dos conteúdos psíquicos que o ego necessita e deve assimilar. Ou seja, a maior parte está no inconsciente. Não é? Nós somos maiormente inconscientes do que conscientes. Muitas vezes nos achamos superiores uns aos outros. Não somos nada. Não somos nada. Sabemos tão pouco de nós mesmos. Né? Então, devemos perceber que se nós trabalharmos bem esses conteúdos, se nós conseguirmos, pela nossa própria autoanálise, ir descobrindo grande parte desses conteúdos, o mais importante, o que seria, digamos, mais útil para nós no momento, e que a doutrina espírita nos ajuda a reconhecer através do próprio estudo doutrinário, nós vamos conseguir fazer melhor. Né? Já fazemos melhor do que nas encarnações anteriores, sem dúvida. Nós podemos agora já fazermos melhor do que já fazemos na vida de relação, nas nossas próprias experiências do dia a dia, sempre poderemos fazer melhor, porque ainda não somos esses seres perfeitos. E até o bem nós fazemos imperfeitamente. E aí lembramos de Paulo: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Está falando para nós. E se eu faço o que eu não quero, já não sou eu que faço. Eu quem? Esse ser consciente. Né? Tenho consciência de que não devo fazer o mal, de que não devo sujar a cidade onde eu vivo, de que não devo entrar em atrito com o outro, com o meu companheiro, a minha esposa. Não só eu. Esqueci de dizer. Desculpa. Então, nós estamos conscientes das coisas que não devemos fazer, muitas delas, né? Nós continuamos fazendo. Por quê? Porque são essas tendências, esse mal são as tendências que trazemos do passado, né? Fazem parte da nossa individualidade e nós ainda não conseguimos trabalhar, muitas vezes não queremos continuar como somos, né? O que falta, por vezes, para nós sermos diferentes, sermos melhores, é a nossa boa vontade. Isso dá paz a todos.